A Bíblia registra a história da humanidade e Deus presente em cada momento. O texto sagrado é algo que alguém escreveu, inspirado pelo Senhor, para registrar o momento que ele viveu e a ação de Deus naquele momento, seguindo a maneira que a pessoa vivia, a sua experiência, o seu repertório, o seu vocabulário. Às vezes a gente vê na Bíblia alguma expressão que indica que a pessoa estava muito feliz. Estou alegre. E se você for olhar o texto original, pode estar escrito lá exatamente isso, que os meus dentes estão cheios de gordura. Gordura animal. Eu comi e a boca aqui está cheia de gordura. Porque é uma alegria para a cultura do povo. Você comeu tanto que os dentes estão cheios de gordura. Lembro de um amigo comentando a diferença, né? A prática da comunicação, o que significa para um e para outro, que ele estava com um amigo inglês e num momento lá do almoço, o colega disse assim, o inglês de um lado, o colega do outro. Ele falou o seguinte: rapaz, hoje tá tão gostoso, eu acho que eu vou comer e cair para trás. Ele espantou-se, pegando um pouco da frase, entendeu o que é. Está ruim, ele vai morrer, é envenenado. Mas é que às vezes a pessoa diz, eu vou comer tanto que vou ficar pesado, vou cair, né? Não já viu alguém dizer assim, vou comer de cair para trás? É expressão. Eu estou falando sobre isso porque, olhando para o Salmo, eu pretendo hoje, de maneira bastante livre com os irmãos, contar algumas histórias e olhar para o Salmo que a gente vai ler, para a gente entender aquele contexto e o que aquele verso quer dizer, quer comunicar. É uma tentativa de explicar a mensagem, a comunicação, explicar o que está escrito ali, para ficar mais claro para a nossa vida a mensagem de Deus. Salmo 37, versos de 1 a 5. Salmo 37, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Podem continuar sentados como estão. Não se aborreça, eu estou usando a versão NVI. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Oremos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Te agradecemos, ó Pai, pela confiança que temos em Ti. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, pelos méritos do Teu Filho. Te pedimos que o Teu Espírito nos ajude, ó Senhor, a interpretar a Tua palavra, aplicar a nossa vida, e que dele venha a força para, ó Senhor, caminharmos sempre na Tua presença e glorificando o Teu santo nome. Bendito seja Ele. Que cada lugar deste santuário, o Teu Espírito esteja trabalhando, trazendo luz ao nosso entendimento, para entender, ó Senhor, a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Esse salmo foi escrito num contexto de muita injustiça. Aqui diz, como é que você não tem inveja do perverso? Por quê? Porque ele estava se dando bem.
Então, nesse contexto de muita injustiça, sofrimento, a palavra do Senhor nos traz uma mensagem, nos traz uma orientação. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Algumas versões dizem, e o mais ele fará. E aí a gente vai tentando melhorar as traduções, e essa versão diz, e ele agirá. A gente ainda pensa assim, e Deus não está agindo? Está agindo sempre. Então não sejamos tão exigentes quanto à limitação daquele que traduziu, porque o que ele quer dizer a gente vai entender daqui a pouco. O Salmo 37 emerge em um cenário de profunda tensão moral e social. Naquele período, Israel atravessava um momento em que a justiça parecia ter se tornado um artigo de luxo. A corrupção era sistemática, com juízes movidos a suborno. A terra, fonte de vida, estava concentrada nas mãos de poucas famílias ricas. E o cinismo espiritual imperava, com os ímpios zombando da retidão alheia, como se Deus estivesse ausente ou indiferente. Isso sempre me lembra um rabino, que quando perguntaram a ele onde estava o Deus dele na época da perseguição aos judeus, e ele diz assim, Deus estava consolando cada família e cada pessoa que sofria. O salmista não oferece uma resposta simplista ou um otimismo vazio. Em vez disso, ele propõe um caminho de confiança e perseverança. Dessa forma, o texto não ignora a dor humana, mas a dignifica ao transformá-la em um solo fértil para o encontro com o divino. Ao mergulharmos nessa reflexão, percebemos que suas palavras são menos que um mandamento rígido e mais um convite à rendição consciente. Um chamado para descansar na certeza de que o tempo de Deus não se mede pela pressa dos homens. O tempo de Deus não se mede pela pressa dos homens. Irmãos, eu não consigo fazer diferente, eu sempre sigo por este caminho, mas eu me lembro que desde o começo, então digamos assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Temos 3 momentos aí, a entrega, a confiança e o agir de Deus. 3 momentos que este verso nos traz. A entrega, a confiança e o agir de Deus. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então eu queria começar contando história. Esse é um modelo que talvez um dia eu possa usar assim, uma garrafa de café, um cafezinho, conta uma história, depois a gente explica a Bíblia, todo mundo à vontade, e a gente pode gravar e vira o café com reflexão bíblica. Olha, dá para a gente lançar, né? Imagine o seguinte, você tem um grande móvel em qualquer lugar da casa, E você quer mover aquele móvel, você quer mudar de posição, e você empurra. Os pés vão lá dançando como Michael Jackson, mas você não sai do canto empurrando aquele móvel. Ele está parado. Porque é um móvel maciço, pesado. Aí chega alguém e te oferece ajuda. Ele traz lá uma plataformazinha com rodinhas. E aí você, com ele, coloca o móvel na plataforma. Quando você escuta o estalar, tac, já dá aquele alívio. Você não se afasta, você não deixa de ser responsável, você não deixa de participar na mudança de posição daquele móvel. Mas agora está mais leve, agora está mais fácil. A transferência de carga. Quando o peso estala sobre as rodas, o seu corpo relaxa. O peso não sumiu. O guarda-roupa ainda está lá e ainda precisa ser movido. Mas a sobrecarga não está mais na sua coluna. Agora quem sustenta o peso é a plataforma e você apenas guia o caminho.
que é que isso tem a ver com o Salmo? Irmãos, verso 5, a palavra gol significa literalmente rolar ou transferir um peso. A imagem é vivida. Alguém que não consegue carregar sozinho uma carga decide rolá-la para o outro. Isso revela algo profundo. A entrega não é desistir da vida, mas abandonar a ilusão do controle absoluto. A gente não tem o controle de todas as coisas. A gente não consegue resolver tudo sozinho. Essa ideia ecoa em Provérbios 16:3. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E encontra paralelo em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Rolar, transferir para o outro. Parece-me, portanto, que a entrega bíblica não é passividade, mas confiança ativa. A gente confia no Senhor, por isso a gente entrega a Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades, e a gente segue a caminhada da vida, sabendo que a gente não está só e confiando nele porque entregamos a Ele. Quem é que usa o Waze? Eu antes achava uma coisa chata, assim, a pessoa vai na padaria, coloca o Waze, mas hoje eu vou na padaria, eu coloco o Waze, porque se tiver alguma coisa obstruindo o caminho, ele vai me avisar e eu vou fazer um outro caminho. A gente não usa esse aplicativo para pensar ali na esquina, não é verdade, gente? A gente pensa no caminho todo. Eu vou daqui para Paraíba, coloco lá e vou chegar. Eu vou daqui para qualquer outro lugar, coloco porque ele vai me dar o caminho inteiro, não é uma coisa pontual. Quando a gente pensa em usar o Waze, a gente pensa na jornada completa, não apenas parte dessa jornada. A palavra que a gente encontra lá no Salmo, que fala sobre caminho, toda vez que você pensar na Bíblia falando sobre caminho, aquilo, na maioria das vezes, tem a ver com a vida. Não é o momento de agora, é o todo. A sua vida inteira, não é a curva na esquina, é daqui até a eternidade. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega cada detalhe, não apenas uma coisa neste momento, mas entrega agora e para sempre, porque essa jornada não é só agora. A palavra hebraica derek significa jornada, estilo de vida. Não se refere apenas a decisões pontuais, mas à direção inteira da vida. Isso inclui sonhos, medos, escolhas e até frustrações. Assim, Deus não pede parte da nossa história. Ele convida à totalidade. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. O caminho entregue se torna então o caminho rendido. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega os teus sonhos, as tuas dificuldades, as tuas frustrações. Entrega cada parte da tua vida. Porque Deus tem planos maravilhosos para ti. E Ele te fará prosperar. E Ele te fará ser feliz, apesar de você não ter o controle da vida e o controle de todas as coisas. Ele conhece não só aquela esquina, mas Ele conhece todas as curvas que o vento faz. E o pai na piscina? Olha, eu lembro muito que um vizinho fazia comigo. Ele me jogava para cima e me pegava. Eu fazia isso com meu irmão. Aí
meu filho na piscina. Eu tenho um vídeo de Samuel pulando. Eu vi esse vídeo hoje. Fui lá ver se ele existia, ainda existe. E tem tudo a ver com a história. Porque assim, a criança, ela está assim, na beira da piscina. E aí o pai, né? O pai vai lá e diz, pula. Aí ele balança. Ele olha para a água e diz, eu não sei nadar. Eu não sei boiar. Eu não entendo nada, eu não estou com nenhum equipamento. E o pai, vem! Aí a criança se joga. Se joga. O pai segura. Aí a criança vai de novo, né? Agora, meu amigo. Eu estava vendo o vídeo e eu cansei. Porque ele foi a primeira vez e depois ele não parava mais. O baby realmente funciona de novo, né? De novo. E é aquele pulo. A criança se joga, confiando que quem está lá vai segurar. Se a criança for olhar o seu próprio entendimento, ela não pula. O entendimento dela diz que a água é perigosa e que ela não sabe boiar e que a queda pode doer. Pela lógica humana, o medo é a resposta correta. A palavra batar tem a ver com relacionamento. A criança não pula porque estudou a física, a flutuação ou porque confia na água. Ela pula porque conhece quem está na água. É olhar para o rosto do pai e ver uma segurança que é mais real do que o medo da profundidade. É o repouso sem medo. No momento em que ela salta, há 1/1000 de segundo no ar, em que ela não tem nenhum controle, e ela é totalmente solta, mas o coração não está perturbado, porque confia, porque a confiança dela não está no salto, mas no relacionamento com quem prometeu segurá-la. Relacionamento. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Confie, o verbo hebraico batar, significa confiar com sensação de segurança, como alguém que repousa sem medo. Não se trata de fé abstrata, mas de confiança relacional. O salmista fala de uma confiança construída na experiência com Deus. Tudo que a gente vive na caminhada, na vida com Deus, a nossa experiência registrada nos nossos textos, a nossa experiência que vai na nossa memória, a nossa experiência que vive no nosso coração, esse relacionamento com Deus. E aí, o Provérbios 3:5 nos ensina, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. E em João 14:1 diz assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Confiar é uma postura interior, não uma circunstância externa. A confiança está no coração do fiel, não no cenário que está diante dele. É assim, igual a criança, a gente deve se jogar acreditando no relacionamento que temos com Deus e que Ele não vai nos deixar faltar nada. Agora a gente vai cozinhar. Vamos fazer um pão? Quem já fez pão, colocou lá no forno? A Alexandra faz lá, ela prepara, e aí cada dia fica melhor. Um dia fica bom e no outro fica melhor ainda. Mas tem uns cuidados, porque não é o nosso tempo. O pão está lá no forno. A massa foi preparada, está colocando no forno, você não vê nada acontecer. Mas o pão está sendo feito. Se você tentar mexer, você vai atrapalhar, vai queimar. Você tem que confiar no processo e esperar o tempo certo, o tempinho da massinha do pão para vir o pão. A tentação de intervir, o nosso cronograma,
Se você é ansioso abrir o forno antes da hora, porque acha que não está funcionando, você estraga o processo, o pão sola. Nós fazemos isso quando tentamos dar uma mãozinha para Deus, porque seu agir parece lento demais para o nosso relógio digital. O resultado é progressivo. O pão não surge pronto instantaneamente, ele é produzido. Existe um tempo entre o fogo aceso e o aroma do pão assado. Existe um tempo entre o nosso pedido ao Senhor, a ação dele e a perfeita realização da obra por ele. Não é quando a gente quer. Nós não temos o controle de tudo, nós somos apressados demais e Deus faz tudo no tempo certo. Ele agirá. Mesmo que você não esteja percebendo o que acontece, mas Ele está e continua agindo, Ele não para. No hebraico, Iaser significa fazer, realizar, produzir. Indica que Deus não permanece passivo diante da entrega humana. No entanto, a ação divina nem sempre segue o nosso cronograma. Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E em Romanos 8:28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Deus age em todas as coisas em benefício daqueles que o amam. Às vezes a gente fica pensando assim: o que é o fracasso, o que é o sucesso, para que estas coisas servem, quais são os referenciais? Irmão, o fracasso, o erro, a queda, é para a gente lembrar que a gente precisa ainda aprender alguma coisa, que nós não estamos prontos, que nós falhamos. E o sucesso é para provar que a gente aprendeu. Quando a gente acerta é porque a gente aprendeu a lição. E quando a gente erra é porque a gente tem que estudar um pouquinho mais. Deus não para de trabalhar. Deus continua agindo. Mas o tempo de todas as coisas, para que tudo seja perfeitamente bem-sucedido, é Ele quem faz. Agora vamos navegar num barco. Vamos navegar num barco. Imagine lá, a gente está no barco. Todo mundo aqui é marujo do bom. Aí vem tempestade. Vem vento forte com isso. Mar agitado. A gente vê todas aquelas coisas, a gente sabe dos riscos. Nós estamos diante de problemas no mar. Mas lá embaixo tem os equipamentos e tem a bússola, que está sempre apontando para o norte. Não importa que lado vem o vento, não importa o tamanho da onda, não importa se o mar está calmo ou agitado, a bússola vai apontar para o norte. Ou alguém já viu dizer assim, a bússola endoidou por causa do vento? Não. Você vê o vento agitado, o mar acabando com tudo, mas a bússola diz onde está o norte e qual é a jornada que temos que fazer. O fiel marinheiro decide confiar na bússola, mais do que no medo que sente ao olhar para as ondas. Ele continua navegando, não porque o mar está calmo, mas porque ele tem certeza que o mar não pode afogá-lo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. A estabilidade da confiança em meio à dor. Este versículo não promete ausência de sofrimento,
O próprio contexto do Salmo mostra conflito, injustiça extrema. Mas ele apresenta uma espiritualidade madura, a confiança que permanece mesmo quando não há respostas imediatas. Mesmo quando a resposta não vem imediatamente, a confiança continua, porque Deus está agindo, porque nós confiamos, porque nós entregamos a Ele. Ele apresenta um cenário semelhante ao que viveu o profeta Abacuque. E em Abacuque 3, 17, 18 diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aqui encontramos a dignidade na dor. Ela não define o destino do fiel. Não é porque eu estou sofrendo agora que eu estou condenado a sofrer para sempre. A dor de agora não é a última página da minha vida. A vida que enfrenta dificuldades pode ser restaurada. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele agirá. Ele fará o que é necessário para você seguir em frente, porque ele faz o teu caminho, ele cuida da tua vida. Vai ter dor? Vai. Veremos um cenário que incomoda? Veremos. Mas Deus estará conosco em cada momento desta caminhada. Concluindo, este texto nos convida a uma postura espiritual profundamente libertadora. Entregar significa parar de carregar sozinho aquilo que excede nossas forças. Confiar significa continuar caminhando mesmo sem compreender tudo. Esperar significa reconhecer que Deus age além do que vemos. Na vida moderna, marcada por ansiedade, controle e pressa, esse versículo se torna um convite à serenidade espiritual. Ele nos ensina que a paz não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. Salmo 37, 5 não é apenas uma promessa, é um caminho de vida. Ele nos ensina que a verdadeira segurança não está em dominar o futuro, mas em confiar naquele que o sustenta. Quando entregamos nosso caminho, algo sutil acontece. O peso diminui, o coração se aquieta e a esperança volta a respirar. E assim, descobrimos uma verdade profunda e consoladora. Deus não apenas observa a nossa jornada, Ele caminha conosco, transformando cada passo entregue em um testemunho vivo de graça e cuidado. Cada passo que damos entregues ao Senhor são momentos que poderemos contar e mostrar a glória dele em nossa vida. Em nome de Jesus, que possamos aplicar tudo isso à nossa vida e viver essa entrega, essa confiança e eterna esperança, e Deus continuará agindo. Amém.